Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do CRA São Paulo em Entrevista, que você também pode acompanhar em nosso podcast, o ADM Cast, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveite esses minutos iniciais para já se inscrever aqui no nosso canal, para ativar as notificações no sininho aqui embaixo, deixar seus comentários, seus likes e, claro, né, seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre liderança feminina e a gente vai conversar com uma administradora que é CEO do Standard Bank Brasil, a Natália Dias. Tudo bem, Natália? Seja muito bem-vinda. Olá, Maria Rita, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com toda a audiência do CRA. Bom, para a gente é um prazer tê-la aqui, principalmente porque quando a gente pensou em liderança feminina, a gente quis trazer uma personalidade que já estivesse há muito tempo ocupando cargos de liderança, e você é um desses exemplos, né? Há mais de 25 anos em instituições financeiras. Eu gostaria de saber como é que você se preparou para assumir essas posições de liderança e também como você continua se preparando, né? Porque a gente nunca para de aprender, nunca para de estudar, não é verdade? Não, isso é a maior verdade, Maria Rita. Eu acho que assim, se tem uma palavra que é um buzzword, mas que de fato funciona, é o lifelong learning. Eu participei recentemente de uma pesquisa promovida pelo Instituto Teia, com vários CEOs, né, que perguntava quais eram os principais desafios, né, de você assumir um cargo de liderança. E, de fato, a aprendizagem é uma das principais características, né? O resultado dessa pesquisa é que as nossas capacidades, as nossas habilidades, elas ficam obsoletas a cada 5 anos. E aqui tem um recorte de gênero. As mulheres foram mais restritivas que os homens, elas consideram que as habilidades dela, elas expiram em menos do que 5 anos, os homens um pouquinho mais. Então, de fato, eu acho que o aprendizado é uma questão que você tem que levar para o resto da sua vida. A gente está passando por um momento sem precedentes na história de mudanças, né? E isso muito desenvolvido por conta do desenvolvimento tecnológico, e essa questão ela só vai se acelerar. Então, na minha concepção, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para absorver mais repertório. E dá para a gente fazer isso de várias maneiras, né? Eu acho que você precisa expandir esse repertório, se atualizando com questões que estejam relacionadas à sua indústria e também não, né? Quanto mais aberto você esteja para absorver novas informações, melhor você vai ser enquanto profissional. Então, eu hoje, por exemplo, estudo de economia exponencial ao modelo econômico chinês, e enfim, e a gente vai passando, e estudo muito filosofia, porque eu gosto e leio literatura, então acho que a gente tem que estar sempre se preparando e expandindo o seu repertório cada vez mais para lidar com as mudanças que o nosso tempo está oferecendo para a gente. Uma outra questão que eu acho que é fundamental quando a gente fala de preparação de qualquer pessoa é que se a gente analisar todas as habilidades do futuro, que são sempre reveladas pelo World Economic Forum, e recentemente eles publicaram a lista em 2022, você vai olhar que cada vez mais tem uma menor ênfase nas habilidades técnicas e uma ênfase maior nas habilidades socioemocionais. Então, uma outra questão que eu sempre fiz na minha vida toda foi aprimorar o conhecimento que eu tenho de mim mesma, seja fazendo terapia para você se entender como você se desenvolve como indivíduo, e no ambiente corporativo, fazendo coaching, fazendo mentoring, né? E a diferença dos dois, o coaching é um método estruturado, onde normalmente você vai ter um facilitador que vai te ajudar a chegar nas respostas para as questões que você tem. E o mentoring é quando você acha um indivíduo dentro da organização que já passou, que está na frente ou mais num estágio mais desenvolvido da carreira do que você tem, mas que ele pode compartilhar as experiências e te dar um direcionamento bem específico. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar do ponto de vista pessoal, criar esses espaços para trocar experiências, seja dentro da organização ou com
um indivíduo que está fora, com um consultor nesse caso, e expandir sempre a tua área de conhecimento. Agora, conta uma coisa para gente. Você começou sua carreira como trainee já no mercado financeiro e continuou nele, né? Eu gostaria de saber o que é que representa o mercado financeiro para você, em especial o mercado de capitais. Bom, é muito engraçado, eu sempre falo nessas entrevistas, né, que eu fui fazer faculdade de administração, querendo trabalhar com moda e acabei, caindo no mercado financeiro. Como que isso aconteceu? Eu acho que, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade que me abriu muito os caminhos, né, eu estudei administração na GV, e eu me lembro que eu entrei na faculdade com essa mentalidade de empreender numa área de economia criativa e acabei sendo seduzida pelo mercado corporativo, né, e pelas várias empresas que patrocinavam programas e que se apresentavam na faculdade. Quando eu fui escolher meu primeiro emprego, eu acho que esse foi um primeiro, talvez, diferencial que eu tive. Eu falei assim, poxa, eu só vou aplicar para aquelas empresas que eu admiro, né? Isso em meados da década de 90, significava que a gente não tinha uma internet tão acessível. Eu fui lá procurar na lista telefônica, eu selecionei 5 empresas, procurei o telefone do RH na lista telefônica e mandei meu currículo. Tinha um banco e 4 empresas, eu acabei sendo selecionada por um banco. E durante muito tempo da minha vida, e eu acho que isso é muito normal no começo da carreira, a gente não tem certeza se a gente fez as escolhas, principalmente porque você toma a decisão pela faculdade numa idade onde você é muito nova, e depois, mesmo fazendo a primeira escolha, mesmo no meu caso, que eu já tinha essa referência de querer escolher empresas que eu admirava, né, e que tinham a ver com a minha filosofia de vida, você ainda é muito nova e a chance de você errar ou fazer uma escolha errada é muito grande. Mas o que é importante é você estar aberto para as possibilidades, né? E entender tudo aquilo que aquela posição pode te oferecer. Eu, ao longo da minha vida, eu tive algumas dúvidas, né? Sabendo, será que eu volto para o meu plano original ou continuo no mercado? Mas eu acho que o que me seduziu muito no mercado financeiro é o desafio intelectual. Né, o mercado financeiro é um ambiente que é bastante seletivo do ponto de vista de você tem que estar muito preparado, tem uma competição muito intensa, mas tem uma gratificação muito grande em você desenvolver uma solução que é bastante designada ou desenvolvida para aquela empresa e você ter aquela competição sempre foi uma coisa que me atraiu e que me fez, me motivou bastante e que me fez estar aqui até hoje, né? O mercado de capitais dentro, e o mercado financeiro é muito abrangente, né? Você pode trabalhar desde a área de banco de varejo até a área de banco de investimento, onde você lida com as grandes empresas. Eu sempre fui e desenvolvi minha carreira mais focada na área de banco de investimento, fazendo sempre captações para grandes empresas e assessorando essas empresas na internacionalização. E eu acho que o mercado de capitais aqui no Brasil ele oferece enormes oportunidades. O mercado de capitais nada mais é de uma forma de você aproximar agentes que têm um superávit de recursos com aqueles que estão precisando de recursos, né? E é isso que a gente faz com uma miríade de instrumentos diferentes, né? Sejam instrumentos de dívida ou instrumentos de investimento em capital. E eu acho que aqui no Brasil, sobretudo, né, a gente tem tido um desenvolvimento bastante grande do mercado de capitais recentemente, e eu acho que os agentes do mercado eles estão assumindo uma postura, sobretudo nessa onda dos investimentos ESG, né, ou seja, aqueles investimentos onde a gente leva em consideração aspectos ambientais, socioeconômicos, né, e de governança para investir, o mercado de capitais tem esse poder de influenciar uma mudança de paradigma na indústria. Então, sem dúvida alguma, se eu tivesse que fazer a escolha de novo, eu acho que eu voltaria para esse lado, porque eu acho que a nossa capacidade de gerar impacto e de influenciar a indústria é muito grande. Ah, que bacana. Fala pra gente como é que você chegou até o Standard Bank Brasil. O Standard Bank, para quem não sabe, é o maior e mais antigo banco da África, né, Natália? Fala pra gente como é que foi a sua chegada e como é que é seu dia a dia, quais são as suas principais ações, atividades aqui nessa unidade. Eu posso chamar de unidade aqui no Brasil? Como é que vocês se definem?
Sim, o Standard é, de fato, como você falou, é o maior banco do continente africano. A gente tem aí 170 bilhões em ativos, uma capitalização de mercado de 17 bi. A gente é listado na Bolsa de Joanesburgo, tem uma presença em 20 países da África subsaariana e também é a única entidade do continente africano que está nos grandes centros financeiros globais, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, na China, nos Emirados Árabes e na Europa, sempre conectando empresas multinacionais dessas regiões que queiram fazer negócios com o continente africano. Eu acho que assim, eu acabei vindo para o Standard, não necessariamente no acaso, mas a convite de uma ex-chefe minha que tinha com a qual eu tinha trabalhado no Bank of America. E aqui eu acho que é importante, talvez até para dividir um pouco desse histórico, né? É que quanto mais você ascende na carreira, mais você precisa se cercar de pessoas que tenham uma visão de negócio e uma capacidade de gestão de equipe. Isso que são as principais características que são requeridas. E nesse sentido, essa minha chefe, ela até hoje é uma referência para mim nessas duas questões. Ela tem uma visão de negócio, uma visão estratégica muito grande e sabe montar equipes. E ela foi convidada para assumir uma área que era a área de mercado de capitais, que ela não tinha uma expertise, mas ela acabou me chamando para trabalhar para ela. E a outra grande característica, eu acho que eu acho que todo mundo que quer desenvolver uma carreira dentro do universo corporativo do mercado financeiro tem que ter, é que você tem que fomentar suas relações, né? No meu caso, todas as movimentações de carreira que eu fiz, elas foram, em alguma medida, iniciadas, não por mim, mas por pessoas que trabalharam comigo e que admiravam o meu trabalho. Então, o comprometimento e o networking, eles valem a pena e eu acho que são dois aspectos que todos nós devemos cultivar ao longo da nossa carreira. E o seu dia a dia? Como é que é um dia a dia de uma CEO, né, do Standard Bank Brasil? As principais atividades, fala para a gente. Eu acho que é uma curiosidade que muita gente que está nos assistindo tem. O grande desafio de você estar numa posição de liderança é você achar o equacionamento ideal entre você dar a visão estratégica para o negócio e motivar e liderar as equipes para atingirem aqueles objetivos, né? Então, eu sempre falo que um líder, ele não é aquela pessoa que tem todas as respostas, mas é a pessoa que sabe fazer todas as perguntas. Então, no meu dia a dia, eu tento balancear esses dois aspectos. Eu tento dedicar um pouco do meu tempo para desenvolver essa visão de médio e longo prazo e para onde que eu quero levar o meu negócio, combinando um pouco com interações com a equipe para a gente medir se a gente está avançando dentro daqueles objetivos mais estratégicos que eu desenvolvi, que eu coloquei para a equipe. Nem toda cadeira ela é só a parte boa, essa parte do negócio e da visão estratégica da gente atender clientes é a parte que eu mais gosto, que eu mais admiro e gosto de investir bastante tempo, e principalmente em aprender e liderar equipes, é uma grande parte do meu trabalho, mas a gente também tem toda a parte administrativa, né? Que é administrar PNL, basicamente o resultado que a gente está gerando no dia a dia, ou lidar com questões mais burocráticas do ponto de vista de governança, de reporte para o Banco Central, de analisar as demonstrações financeiras, mas eu tendo a minimizar essa parte que é mais administrativa, trazendo pessoas que trabalhem comigo, que possam me ajudar nesse sentido, e o que eu gosto mesmo de fazer é de pensar grande, pensar o negócio, dar o direcionamento estratégico e tentar cooptar a minha equipe para entregar os resultados que a gente precisa. Muito bom. Agora, eu sei que você é uma líder que gosta muito de promover a diversidade no ambiente de trabalho, sempre está envolvida em ações que promovem a diversidade e que tem uma preocupação muito direcionada à questão da diversidade racial. Sendo assim, aproveitando esse recorte, fala para mim, fala para a gente, o que é que representa você ser CEO de um banco africano, de uma unidade de um banco africano, e como é que você, no seu dia a dia, na sua rotina, promove na sua liderança essa diversidade? Não, a diversidade é um tema muito caro para mim, eu acho, para mim e para todos os líderes que estão antenados com a atualidade, né? A gente não pode pensar, não existe progresso possível se a gente não
conseguir integrar a maior parte da população. Então, se a gente pensar no Brasil, 56% da população é feminina e é majoritariamente negra. Então, acho que a gente só vai ser bem-sucedido enquanto país e as empresas que operam dentro do país se a gente trouxer a maior quantidade de pessoas junto com a gente. Então, por isso que, de fato, eu milito dentro dessas causas, né? Se a gente pensar na questão de gênero, né? Hoje em dia, a gente tem globalmente, tem um estudo da Oliver Wyman que diz que a gente só tem 6% de mulheres em posições de liderança globalmente, né? E mesmo aquelas mulheres que conseguem chegar, atingir essas posições, né, rompendo o telhado de vidro, elas levam em média 5 anos a mais do que os homens, né? E por outro lado, quando a gente analisa resultados de empresas mais diversas, e acho que a principal estatística que a gente tem é um relatório que é produzido anualmente pela McKinsey, e ele mostra que empresas que têm diversidade de gênero, elas têm 25% de chances de performarem melhor do que suas pares, e empresas que têm diversidade racial têm 35% mais. Então, a gente tem, e esse é só um dos estudos, e tem diversos outros que mostram que empresas mais diversas performam melhor. Então, quando a gente inclui a diversidade, e aí eu não estou falando só de gênero, de raça, de background, de idade, a gente tende a ter empresa, tende a ter um colegiado que toma decisões mais robustas, porque obviamente você está levando em consideração aspectos mais abrangentes, e por isso, e isso acaba influenciando a performance das empresas. Então, o que eu gosto sempre de dizer é que diversidade, para além da questão ética e moral, que é de você, de fato, dar igualdade de oportunidades para todos os indivíduos da sociedade, é uma questão econômica também. Se a gente pegar o recorte de raça, que para mim, de fato, é a questão que mais me mobiliza, talvez até por estar num banco sul-africano, onde a gente tem essa questão racial bastante, de uma maneira bastante relevante, você vê que o PIB da população negra é de mais ou menos US$ 1 trilhão. Se a gente atingisse a equidade salarial entre brancos e negros, a gente poderia quase que dobrar esse tamanho desse PIB, né? E mais do que isso, do aspecto econômico, é o desperdício que a gente tem de talentos quando a gente não leva em consideração a diversidade da nossa sociedade, que talvez seja o principal ou o aspecto mais importante que a gente tem. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa ter essa atenção para essas questões, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de uma sustentabilidade para os nossos negócios, né? E talvez a gente esteja vivendo um momento sem precedentes na história, quando a gente tem toda essa agenda ASG, que eu falei, né, ambiental, social e de governança, onde a gente pelo menos está refletindo sobre essas questões. Eu espero realmente que a gente possa implementar e fazer essa migração para uma sociedade que seja mais diversa, mais inclusiva e vai ser mais próspera, eu não tenho dúvida disso. Ainda aproveitando, né, esse papo que a gente está tendo sobre diversidade, inclusão, pesquisando sobre você, eu vi uma frase sua que me chamou bastante atenção. Você se considera nessa frase que eu li como uma feminista tardia. Eu queria entender o que é que significa isso, como é que é isso, né? O que é que significa isso para você? Primeiro, talvez eu tenha tido um histórico familiar, né? Eu sou a filha caçula de uma família de 3 irmãos, né? Tenho uma irmã mais velha e um irmão. E acho que a principal característica que a gente tinha em casa é que não existia limitações ou vieses ou uma tentativa de direcionamento que mulher tem que estudar uma coisa, homem tem que estudar outra. E na verdade, assim, meus pais vieram de família simples e conseguiram, enfim, ter uma ascensão social, e eles sempre disseram para a gente: olha, o que vocês têm que fazer é trabalhar. Então, para a gente, mulher trabalhando era default, né? Nunca foi uma questão, e a gente poder escolher a profissão também não foi uma questão. E acho que isso, de fato, fez uma diferença muito grande na minha formação. Quando eu ingressei no mercado financeiro, lá no início dos anos 90, quer dizer, eu sempre, e como eu fui para essa área de bancos de investimento, é uma indústria notadamente masculina. Eu demorei muito tempo para perceber, nunca me percebi como uma mulher em meio a homens, ou principalmente no início da minha carreira, eu acho que eu tive uma ascensão, inclusive até mais rápida do que alguns pares homens, porque sempre fui muito boa aluna, muito dedicada, sempre trabalhei muito.
E o que eu noto é que, de fato, a partir de um determinado momento, ou quando você começa a ascender a cargos de liderança, talvez a carreira da mulher ela começa a ficar mais devagar. E eu não tive, quer dizer, não tinha muito essa consciência, até eu ter um episódio específico que foi bastante recente, né? Que foi quando teve a vaga, a posição de CEO aqui do Standard Bank no Brasil. Eu já era a segunda a pessoa que mais era diretor comercial do banco, já respondia por uma grande parte dos resultados da companhia. Achei que eu seria a candidata natural a ser considerada para a sucessão, mas quando eu fui ter as discussões internas, eu vi que eu não era. E aí algumas fichas começaram a cair, né, para usar uma linguagem talvez um pouco coloquial. Primeiro que não basta você ser um bom profissional e achar que está todo mundo vendo, você às vezes precisa se posicionar e pedir para ocupar os espaços dentro da organização. Então, naquele momento onde eu vi que eu não era a principal candidata, eu fui falar com o chefe do chefe da minha chefe e me candidatei para a vaga. Então, eu tomei a iniciativa de dizer que eu queria aquela posição, né? E para encurtar uma longa história, eu competi aí com 9 homens num processo que foi coordenado por Headhunter e acabei seguindo a posição, apesar de estar aqui há bastante tempo no banco. E essa lição me trouxe vários ensinamentos, né? E aí, a partir daí, eu comecei a refletir na minha carreira quais eram os outros momentos onde, seja por uma síndrome de impostora, eu mesma me preteria aplicar para uma posição achando que tinha um colega homem que talvez fosse mais qualificado ou não, e outras oportunidades que eu deixei de aproveitar, porque nós mulheres, talvez a gente tenha uma régua muito alta e uma exigência muito alta com a gente, né? Existem até alguns estudos que falam que os homens eles aplicam para uma posição tendo 50% das competências requeridas e as mulheres elas querem ter 120, né? Então, eu acho que a gente é mais conservadora nesse sentido. Então, o feminismo, né, eu percebi que para mim, essa percepção de que existe, de fato, uma desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, ele veio muito tardiamente na minha vida. Mas, a partir daí, e eu brinco assim, a gente pode demorar, mas uma vez que a gente toma consciência, a gente precisa ocupar o espaço e assumir uma postura de mudar aquela situação e trazer mais gente com a gente. Então, além de eu ser uma feminista tardia, eu acho que a causa que eu, de fato, defendo é um feminismo para 99% das mulheres. E o que isso quer dizer? Eu também, nessa minha jornada de defender a questão da diversidade, eu vi que a gente tem também um núcleo de mulheres que são brancas e de alguma maneira privilegiada, que tiveram acesso a uma boa educação, e em algum sentido a gente estava advogando para ter uma equidade de mulheres e homens, mas a gente estava disputando essa posição dentro de um universo que é muito pequeno. E a grande maioria da população não teve a mesma igualdade de condição e de acesso que a gente teve, né? Então, eu acho que qualquer mulher que hoje se declara feminista, e tem muitas que têm muita vergonha de assumir esse papel, eu não tenho, porque acho que a gente tem que ter, e quando a gente fala de feminismo, a gente não quer superar os homens, a gente quer igualdade de oportunidade, a gente tem que trazer mais pessoas junto com a gente, né? Então, se a gente olhar as mulheres negras que estão na base da pirâmide, quem foram as pessoas que mais perderam empregos na pandemia foram as mulheres, porque as mulheres elas ganham 75% dos salários dos homens, então se você tiver uma família e precisar escolher quem tem que abrir mão do emprego para poder cuidar da família, vai ser sempre mulher, as mulheres dedicam 11 horas a mais de trabalho com cuidados dentro de casa do que homens, então tudo isso acaba levando, né, a estrutura da econômica que a gente tem hoje acaba levando a mulher para uma posição secundária. E eu acho que a gente precisa rever esses vieses. Precisa entender que paternidade e maternidade eles têm que ser uma responsabilidade de ambos, né? E a gente precisa trabalhar para aquelas mulheres que estão na base da pirâmide poderem ter uma igualdade de condições com a gente. Acho que um exemplo mais, talvez, para trazer para o nosso dia a dia é toda mulher que é bem-sucedida, ela tem em casa uma ajudante, uma pessoa que ajuda com as tarefas domésticas, ou uma babá,
ou uma pessoa que ajuda nos serviços de limpeza e de cozinha, você está pagando um salário justo para essa mulher que vá permitir que ela coloque os seus filhos na escola, que esses filhos atendam uma universidade, que ela possa ascender dentro da pirâmide social? Acho que cada um tem que fazer a sua parte para a gente ter, de fato, uma sociedade mais igualitária e mais inclusiva. Isso mesmo, Natália. Bom, a gente vai agora passar para uma segunda parte aqui do nosso programa. E eu gostaria de começar essa segunda parte te perguntando, né, na sua opinião, quais foram as principais mudanças que o mercado financeiro sofreu nesses últimos anos, né? O que é que você pode destacar para a gente? Bom, eu acho que o mercado financeiro está num processo absoluto de mudança. Uma instituição financeira, nos moldes que a gente conhece hoje, provavelmente em 10 anos a gente não vai ter mais, até para dar talvez uma ideia da dimensão do que a gente está falando, né? O próprio Standard Bank, dentro da África do Sul, a gente anunciou que a gente não vai ser mais uma instituição financeira, a gente vai ser um negócio de plataforma, onde serviços financeiros vão ser só um dos serviços que a gente vai oferecer, e a gente vai conectar vários ecossistemas, seja o ecossistema do agronegócio, o ecossistema de viagens, onde a gente vai oferecer muitos outros serviços para as pessoas. Um outro ângulo que a gente está vendo, quer dizer, a gente tem visto cada vez mais, sejam corretoras de valores ou as próprias fintechs, desintermediando os serviços bancários, ou talvez até para um nível, para trazer para uma coisa que todo mundo conhece, né? É a desintermediação que foi feita via Pix, né? De você fazer transferências bancárias aí com um serviço que não é taxado. Então, eu acho que a tecnologia ela vai reestruturar a indústria do mercado financeiro, e a gente está só no começo dessa onda. Então, qualquer pessoa que queira vir para o mercado financeiro precisa entender todas essas tendências, e elas não são simples, né? A gente tem desde, por exemplo, daqui que a gente tem um mercado muito desenvolvido para crédito, para empresas que têm acesso ou que têm uma qualidade de crédito muito relevante, mas o que a gente precisa desenvolver é o microcrédito, é o crédito para o pequeno empreendedor que está vendendo cerveja na praia, e tem todo um enorme cadeia de produtos e serviços que estão sendo desenvolvidos para isso, e inclusive a indústria financeira está sendo sofrendo uma disrupção, eu estava aqui, me fugiu a palavra, pelas próprias empresas do setor de consumo, por exemplo, uma Ambev ou uma Porto Seguro de seguros, que estão oferecendo serviços bancários, porque de fato eles têm ali tanto produtos, tem capacidade financeira e tem a ponta que está precisando de financiamento. Então, eu acho que a gente está testemunhando um momento ímpar na história, onde a gente vai, de fato, mudar o modelo de negócios da indústria financeira como um todo, e isso a gente vai ter que ver para onde que vai. Uma outra questão que está mudando bastante e que eu espero que a gente avance um pouco mais, e essa talvez seja uma tendência mais recente, seja dos investimentos de impacto, né? Se a gente considerar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, existe uma estimativa que para a gente cumprir a Agenda 2030 da ONU, que ali estabeleceu que a gente tem que reduzir a desigualdade, promover cidades inteligentes, enfim, tem uma série de objetivos, a gente tem um gap de financiamento de 3,5 trilhões de dólares por ano, né? E, por outro lado, então, no ritmo atual que a gente está investindo nesses objetivos, a gente só vai cumprir a Agenda 2030 da ONU em 2087. Por outro lado, se a gente olhar, a gente nunca teve tanta liquidez no mundo. A liquidez acumulada do mundo é de 350 trilhões de dólares. E o que está faltando, então? Né? Não falta dinheiro. Falta a gente ter uma mudança na forma como as decisões de investimento são tomadas. Até hoje, quer dizer, a gente sempre priorizou risco, liquidez. E a gente precisa adicionar nessa equação o impacto que a gente vai gerar para a sociedade como um todo, ou para todas as partes interessadas, ou, como diz o capitalismo de stakeholder, para todos os stakeholders. E acho que esse é um movimento que está só no início, que a agenda ESG, ela coloca também um holofote, e a gente vai precisar ver se a gente vai conseguir fazer essa transição para esse novo paradigma aí de como a gente encara
o resultado, né? A gente tem visto cada vez mais, e o próprio Standard, a gente fez essa evolução. Os bancos, eles tinham métricas puramente financeiras, você analisava o teu retorno sobre o capital empregado, o teu retorno sobre o teu patrimônio líquido, e a gente agora tem métricas específicas atreladas ao que a gente chama de CI, que é o impacto ambiental, econômico e social. E a gente também vai ter que cumprir essas metas, e eu espero que a gente seja bem-sucedido nessa transição. Agora, aproveitando, né, que a gente está falando sobre investimentos, aumento de investimentos, impacto social, gostaria que você falasse um pouco sobre como é que está acontecendo os investimentos na África, né? Quais são as oportunidades que a África apresenta para as empresas quererem investir? Estou te perguntando isso porque o continente africano ele é cheio de estereótipos, né? Cheio de mitos, e eu acredito que isso acabe atrapalhando um pouco a atração de novos investidores. Como é que vocês aí do Standard Bank trabalham isso, desconstroem, né, esses vieses e trazem novas oportunidades para as empresas que querem investir nesse continente tão rico, né, tão diverso? Não, você foi diretamente ao ponto, Maria Rita. Eu acho que, assim, tem uma tese que até é defendida pela embaixadora Irene Vidagala, que é uma das maiores africanistas que eu conheço, e ela diz o seguinte, que o mesmo preconceito que a gente tem do ponto de vista de não incorporar a população negra dentro da economia, etc., a gente acaba transpondo esse preconceito para o continente africano. Então, as empresas brasileiras, quando elas vão se internacionalizar, elas acabam não enxergando a África como um destino de investimento e de negócios, né? E acho que somado a isso, tem uma questão onde a gente não tem aqui no Brasil fóruns específicos que tragam uma visão mais atualizada do continente africano, né? Quando a gente recebe notícias aqui, são notícias geralmente vinculadas à violência ou a questões negativas, né? E a gente tem muito pouco espaço de debate para entender o que está acontecendo na África do século XXI, né? Eu costumo dizer que a África do século XXI não é a África que precisa de ajuda humanitária. O que a África do século XXI quer é fazer negócios com o mundo, e tem feito, e o Brasil tem perdido o bonde dessa história. Por que isso? E talvez até para dar alguns números e trazer um pouquinho, sensibilizar um pouquinho essa questão, né? A África é a região que mais cresce no mundo, depois da Ásia emergente, né? Nos últimos 20 anos, a média de crescimento do continente foi de cerca de 4%. A Ásia cresceu ali a 4,8%, mas ambas as regiões cresceram substancialmente acima da média do mundo, que foi de 2,9%. A África, ela concentra cerca de 30% dos recursos naturais do mundo inteiro, 11% das reservas de petróleo, e esses números eles crescem a cada dia com novas descobertas. E talvez o exemplo mais contundente e recente que a gente tem é de Moçambique. Moçambique é uma das economias menos desenvolvidas do mundo. O PIB de Moçambique é de cerca de 15 bilhões de dólares. Eu estou falando em bi, não em tri, porque a gente normalmente mede PIB por tri, mas Moçambique tem um PIB de 15 bi, mas descobriu reservas de gás natural do tamanho das reservas do Catar, são 300 milhões de pés cúbicos de gás natural, e Moçambique vai estar entre os 3 maiores produtores de gás natural do mundo nos próximos 10 anos. Um único projeto que a gente financiou há 5 anos atrás e que está gerando o primeiro gás natural esse ano, a plataforma flutuante de coral, foi um investimento de 8 bilhões de dólares, ou seja, meio PIB do país. E o ano passado a gente apoiou a francesa Total no desenvolvimento de um dos projetos de gás natural, que só esse Project Finance de 15 bilhões de dólares. Isso vai significar que Moçambique vai crescer 10% ao ano nos próximos 30 anos. E esse é o caso de várias economias africanas, né? Bom, para além do crescimento econômico, né, tem alguns outros fatores que corroboram essa tese de que a África é a última fronteira de crescimento do mundo e, portanto, tem atraído investimento de grandes empresas multinacionais. Uma é a demografia, né? Hoje a gente tem 1 bilhão de pessoas morando na África. Em 2050, esse número mais que dobra, vai para 2,3. Isso vai significar que 25% de toda a população do mundo vai estar morando no continente africano. A população da África vai ser maior do que da China, do que da Índia, do que da América Latina, do que da Europa. Então, vai ser a região mais populosa do mundo. Além disso,
A África é a região do mundo que mais tem adicionado pessoas na força de trabalho, porque a média de idade do continente é muito jovem, a média de idade lá é 19,7 anos, então uma população extremamente jovem e que está migrando para cidades, né? Nos últimos 10 anos, a África mandou cerca de 180 milhões de pessoas para cidades. Até o final dessa década, vão ser 800 milhões de pessoas migrando, e você está criando grandes centros de consumo global. Então, mas mais importante do que tudo isso, a gente está, essa combinação de crescimento econômico com crescimento populacional, ele tem gerado uma distribuição de renda. Então, a gente tem também vários relatórios que mostram um aumento do PIB per capita nas várias regiões, e a gente vai ter, a própria McKinsey estimou que o mercado de consumo na África até 2030 ele vai ser de 5,3 trilhões de dólares, que é substancialmente maior do que o mercado de consumo na Europa, que está ali por volta dos 3 trilhões, e da América Latina, que está por volta de 2. Então, definitivamente, é uma área que tem experimentado mudanças significativas. E toda vez que você, obviamente, tem crescimento de PIB per capita e tem crescimento populacional, você vai ter um aumento na demanda por alimentos, por exemplo. Então, a África vai representar um grande mercado consumidor, e hoje a África importa muito alimento, né, cerca de 40 bilhões de dólares de alimento por ano, porque eles não são autossuficientes na produção de alimento. Mas o Brasil, por essa miopia, acaba não aproveitando esse mercado. Apesar da gente ser o grande exportador de alimento do mundo, a gente está vendendo a nossa produção para empresas de trading, que essas sim estão fazendo uma margem muito maior na venda para o continente africano, e também vai ter uma demanda muito grande por serviços na área de educação, na área de saúde. A África também é a região do mundo que mais tem adicionado pessoas na internet, tem uma taxa de conectividade muito grande, e porque a África está chegando mais tarde no jogo, e ela se beneficia da democratização da tecnologia em vários aspectos. Então, 2 exemplos que eu sempre dou na área de energia, você ainda tem uma baixa penetração, tem talvez 40% ali do continente africano que não tem acesso a fontes confiáveis de energia, mas a África já está indo direto para um modelo de energia distribuída, energia solar e eólica, para democratizar o acesso, diferente do que aconteceu em outros países. Ou, por exemplo, na própria questão, e para retomar o ponto do futuro da indústria bancária, o índice de bancarização na África era muito pequeno, né? As pessoas, até em certa medida, tinham vergonha de entrar numa agência bancária, etc., acabavam guardando dinheiro em casa. E uma das fintechs mais bem-sucedidas do mundo, que é a M-Pesa, que é uma fintech do Quênia, ela fez simplesmente um modelo onde ela distribuía quiosques ali no Quênia, pegava o dinheiro das pessoas e tinha um sisteminha ali para você fazer pagamentos por SMS. Mas na frente ela fez um acordo com a empresa de telefonia, a MTN, que é a maior empresa de telefonia ali do continente africano, e eles conseguiram oferecer vários outros serviços, e essa empresa ela atingiu uma penetração de 80% da população do Quênia em 3 anos, né? Hoje a África responde por 46% de todas as transações com dinheiro digital do mundo. Então, eles já estão indo direto para esse modelo de fintech de moeda digital. E isso vai acontecer em várias outras indústrias. Então, definitivamente, é um continente que oferece grandes oportunidades para quem estiver interessado em entender, né? Acho que para o Brasil, quer dizer, as oportunidades, elas vão... A gente sempre foi muito bom em entender as oportunidades oferecidas pelo setor de recursos naturais, então já houve muitos investimentos brasileiros na área de petróleo e gás, na área de mineração, mas eu acho que o grande futuro da África ela está na agricultura, que é o nosso maior diferencial, e a África é predominantemente uma região de clima tropical, então se tem um país que pode desenvolver agricultura no continente, é o Brasil. A gente tem também uma questão muito grande nos biocombustíveis e na transição energética. A África também tem discutido novos modelos nessa questão, em logística, né, e em todos os setores aí vinculados à área de energia. É só olhar para novos horizontes, né, que as oportunidades aparecerão. Uma curiosidade, né? Você vem de uma família de advogados.
Gostaria de saber por que a administração. Você, no início do programa, nos falou que se formou em administração querendo trabalhar com moda e foi trabalhar no mercado financeiro. Fala para gente como é que a administração chegou na sua vida. A gente é muito jovem quando a gente vai escolher a profissão, mas eu sabia que eu falei assim, tinha muita competição dentro de casa. Minha família inteira é de advogados, a gente só conhece advogados. Eu falei assim, não, eu não quero trabalhar com a família, eu quero fazer o meu próprio caminho. E fui estudar administração porque eu achava que era uma profissão que abria os horizontes e dava muita perspectiva de trabalho, né? Na minha época, quando eu prestei a faculdade, a GV ainda tinha uma bolsa de estudo para administração pública, então eu acabei entrando em administração pública menos por convicção, mas mais para não pagar uma boa faculdade, de fato sempre fui muito tentada a, em alguma maneira, trabalhar com o setor público, que eu acho que nós que tivemos essa oportunidade em algum momento da vida, a gente precisa devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que a gente voltou. Então, isso é uma coisa que está aí guardada, mas eu só fiz um primeiro estágio na administração pública, na Secretaria de Transportes Metropolitanos, e depois desenvolvi minha carreira toda no mercado financeiro. Eu acho que eu vim para o mercado financeiro um pouco nessa coisa de escolher as empresas que eu admirava para trabalhar. Eu sempre soube, eu gosto muito, estudo várias línguas, gosto de ter um contato com diversas culturas, então a única questão que eu coloquei é que eu queria sempre trabalhar com empresas multinacionais, então minha vida inteira eu sempre trabalhei em bancos internacionais, para poder ter essa oportunidade de viajar, conhecer o mundo e conhecer diferentes culturas. E eu acho que o que me manteve no mercado financeiro até hoje foi, de fato, o desafio intelectual, o fato de você estar sempre precisando estudar e se atualizar e ver vários aspectos do mesmo ângulo. Mas eu acho que cada um tem a sua trajetória, né? Acho que essa foi a minha e eu não me arrependo, mas estou sempre pensando qual é o próximo passo. Bacana. Agora sim, chegou a hora da nossa dica de leitura, né? Pode ser sobre o nosso tema de hoje, que é liderança feminina, mas também pode ser um título ou títulos que você acha interessante a gente conhecer. Fala pra gente. Então, agora você pegou meu ponto fraco, porque para relacionar ali com o começo da nossa conversa, e eu acho que a gente, de fato, todo profissional, ele só pode ser mais capacitado se você tiver um repertório maior. Então, eu leio muito desde pequena, é um hobby que eu tenho, e normalmente o que eu faço, eu sempre tenho na cabeceira assim, mais de um livro e com temas diversos, porque tem dia que você quer uma leitura mais pesada, tem dia que você quer uma mais leve, e eu tenho sempre a minha cabeceira ali, tá lotada de livros, então é difícil escolher um. Mas os livros que eu li recentemente que mexeram comigo, e até para trazer assim de diversas áreas, né, para vocês verem essa diversidade de interesse, eu recomendo muito para as mulheres que estão nos assistindo, para entenderem esse aspecto do feminismo para 99%, lerem o manifesto que foi escrita pela Nancy Fraser, que é uma filósofa americana, e tem um livrinho, é bem pequenininho, ele é difícil e é bastante radical, eu tive que ler umas 3 vezes até incorporar, mas eu acho que vale a pena para a gente se questionar do papel da mulher na sociedade. Esse livro é fundamental. Eu estou muito envolvida agora em entender toda essa questão climática, o desafio do clima e a transição energética. Então, eu li recentemente um livro que me abriu muito os meus olhos, foi até a dica de um amigo e parceiro, Humberto, que está aqui com a gente, que é o livro do Bill Gates, que é como evitar uma catástrofe climática, né? E ele explica exatamente quais são as indústrias que têm o maior desafio para fazer a transição energética, quais são as tecnologias que estão disponíveis, mas é um livro super acessível e que para todo mundo que não está entendendo muito o que está acontecendo, vale a pena ler. Eu também, nessa parte de tecnologia e de economia, que eu gosto muito, eu estou lendo um livro que é do Eduardo Ibrahim, que chama Economia Exponencial. O Eduardo é vinculado à Singularity University, e basicamente, acho que a tese, eu ainda estou no meio do livro, mas ele diz que todos os modelos econométricos até agora, né, a gente trata o indivíduo como um agregado de oferta e demanda, e a gente não inclui os indivíduos dentro da equação, e a economia exponencial vai permitir que a gente faça isso, então estou curiosa para chegar no final. E para não dizer, eu gosto muito de literatura, eu leio muita poesia e leio literatura clássica, o meu autor favorito é Dostoiévski,
li vários livros dele. Recentemente, eu reli Os Irmãos Karamazov. Eu acho que o Dostoiévski ele sempre reflete sobre a sociedade russa, mas são reflexões que valem para toda a humanidade, reflexões acerca de religião, de filosofia, e que me estimulam bastante. Então, esses são alguns dos livros recentes aí que eu li. Excelentes dicas, livros para todos os gostos, né? Então, quem está nos assistindo não pode, né, reclamar, tem livros para todos os gostos. Natália, eu quero muitíssimo te agradecer a tua participação aqui com a gente. Gostaria de te pedir um contato, né? Eu sei que muita gente que está nos assistindo, depois que acabar aqui o nosso programa, vai querer continuar te acompanhando. Pode ser o LinkedIn, pode ser um contato que você possa distribuir aqui para a gente, compartilhar aqui com a gente, melhor dizendo. Olha, eu sou super ativa no LinkedIn, então eu estou lá, é Natália Dias Melo, do Standard Bank, é só se conectar lá, me mandar uma mensagem no inbox que eu respondo e a gente continua batendo esse papo via LinkedIn, que eu acho que funciona bem, é uma rede super, super ativa aí para a gente poder permanecer conectado. Excelente, mais uma vez, muito obrigada, né, ter você aqui com a gente no nosso canal e também para você que está nos ouvindo no podcast ADM Incast. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Maria Rita, foi um prazer falar com você. Até a próxima. E eu quero agradecer a vocês que estão agora nos assistindo ou que estão nos ouvindo no ADM Incast. Um prazer tê-los e tê-las aqui com a gente. Se vocês ainda não são inscritos ou inscritas aqui no canal, aproveitem, se inscrevam agora, não esqueçam de compartilhar esse link, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários sugerindo novos temas, novos convidados e, claro, de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Combinado? Espero todos vocês em uma próxima edição aqui do CRA São Paulo Entrevista e do ADM Incast. Tchau, tchau. Então, a gente vem avançando em termos de conquistas, mas ainda falta um longo caminho para percorrer. A gente sabe, por exemplo, que normalmente as mulheres, ainda executando funções iguais aos homens, ainda costumam receber remunerações menores. A gente tem outros desafios que são até culturais nossos, que, em geral, a carga de trabalhos domésticos, ela ainda recai sobre a mulher, né?